Beleza, agora sim tá gravando. Aqui nessa parte de exercício, gente, tanto de representação fasorial quanto de impedância e admitância, a gente vai ver... Aqui de representação fasorial eu coloquei alguns exercícios simplesmente para vocês identificarem os valores característicos de uma senoide, como frequência, fase inicial, valor eficaz. Também coloquei aqui alguns gráficos para vocês trabalharem e tentarem descobrir valores de ângulo, valores de pico, enfim, pela análise do gráfico, e conversão para representação fasorial de algumas funções. Tá? Coisa simples. Na parte de impedância e admitância, mesma coisa. A gente tem alguns desses exercícios, inclusive dessa lista de impedância e admitância, a gente já fez em aula. Por exemplo, que nem o determina a impedância do circuito abaixo, que aí vocês têm aquela resistência de 10 ohms, um capacitor de menos J10, um resistor de 20, um indutor de J5, tá? E esse outro exercício aqui que a gente também fez na aula passada, em que as impedâncias elas não estavam já especificadas, que eu simplesmente coloquei o valor de capacitância, o valor de indutância, e eu dei 3 frequências diferentes para vocês analisarem o valor da impedância total desse circuito. Bom, feito isso, gente, entendido isso, eu vou passar então para a nossa parte de leis de Kirchhoff, tá? Só vou abrir aqui o nosso material. Uhum. Vou fazer uma explicação breve aqui, né? E depois a gente faz o exercício que, na verdade, é o que mais importa, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida nessa parte aqui, gente, deixa eu dar uma pensada. Acho que eu não consigo abrir pelo navegador aqui essa parte. Mas se vocês tiverem dúvidas com relação a alguma parte aqui, vocês podem levantar a mão ou vocês podem abrir o microfone para falar, tá? Não me deixem falando aqui no vácuo. Então, me ajudem. Gente, lei de Kirchhoff das malhas. Simplesmente a nossa parte mais básica que existe, tá? A análise por malha se baseia no quê? No somatório de tensões. Para você fazer um somatório de tensões, o que você precisa ter em um circuito, na maioria das vezes, é uma conexão elétrica, tá? De pelo menos uma das partes envolvidas, ok? Por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, quando você vai medir, pegar um multímetro e medir uma tensão na tomada, tu consegue medir a tensão ali. Mas o teu multímetro, ele não está conectando eletricamente os dois lados. Ele é como se fosse uma impedância muito alta a um circuito aberto. Só que você tem a conexão de uma ponta à outra, ou pelo menos de um dos lados ali você tem a conexão. Então, com isso, você consegue medir um determinado valor de tensão. E a soma de tensões, ela se baseia nisso. Você vai fechar um circuito e você vai somar as tensões à volta desse circuito. A gente tem aqui 4 passos para resolver um circuito. Definir o sentido da corrente de malha, indicar a polaridade de cada impedância, aplicar a lei de Kirchhoff e resolver o sistema de equações lineares, tá? Eu vou tentar
trabalhar de uma forma bem orgânica com vocês nos exercícios acima disso. Mas antes eu queria saber da parte de vocês, lá em circuito Zoom, com o T-Bola, tá? Como é que vocês faziam essa análise em malha fechada do circuito? Como é que vocês analisavam isso? Você chegava a atribuir alguma polaridade para tensões? Como é que vocês faziam? Sempre horário. Tá. E, por exemplo, quando vocês pegavam uma fonte de tensão, vocês entravam no negativo, vocês consideravam como? Vocês colocavam o negativo ali na frente ou vocês faziam o sentido reverso da fonte de tensão? Via o número de malhas, colocava o sentido da corrente, polarizava e, de acordo com o sentido, subtraía ou somava as tensões. Tá, perfeito. Então é mais ou menos da maneira como eu aplico. Porque, na verdade, é assim, ó, gente. Tem duas maneiras de vocês analisarem. Vocês consideram, por exemplo, que nem o João falou ali. Quando vocês estão fazendo a malha aqui, vocês consideram o resistor sempre como a queda dele acompanhando a corrente, o que é bastante prudente, tá? E aí a fonte de tensão dependendo da polaridade dela, de como ela tá. A gente vai seguir mais ou menos esse estilo aqui. Mas eu gosto sempre de atentar à parte da indicação da polaridade, tá? Você pode sim indicar a polaridade que tu quiser para uma impedância, mas tu tem que se lembrar que no momento que você indica a polaridade da impedância, você também está indicando o sentido da corrente que está atuando sobre ela, o sentido positivo da corrente. Se tu indica que a polaridade da impedância é positivo aqui e negativo aqui, você está indicando que o sentido da corrente é daqui para cá. Tá? Ah, e se a minha corrente de malha fizer o sentido contrário? Não tem problema. Só tem que colocar um negativo na frente. Isso que vocês nunca podem esquecer. Lembra quando vocês tinham uma impedância, por exemplo, que ficava entre duas malhas, e vocês atribuíam uma polaridade de um lado? O que acontecia à corrente que ficava no outro lado? Digamos que vocês assumissem o mesmo sentido. Quando ela entrava no sentido contrário, vocês colocavam um menos nela. Vocês subtraíam o valor dessa corrente em cima dessa impedância. Justamente por quê? Porque naquela malha que vocês fizeram a soma de tensões, vocês colocaram o positivo aqui e o negativo embaixo. Então vocês assumiram que o sentido positivo da corrente era esse, que segue o mesmo sentido da malha. A outra malha que está do lado, se ela seguir o mesmo sentido, vocês vão ver que ela vai entrar em um ponto oposto. Por isso que ela levava o valor de negativo, o sinal de menos ali na frente. Tá? Outra coisa que é importante de lembrar: cada malha tem as suas regras. Você pode, por exemplo, definir em outra malha, uma malha o sentido horário da corrente, na outra malha tu definir o sentido anti-horário. Tanto faz. Desde que você siga sempre a convenção da queda de tensão, que a queda de tensão em cima de uma impedância vai equivaler ao sentido da corrente também. Tá? Eu estou falando muita coisa, estou falando muita teoria, mas o que vai importar agora é o que eu vou mostrar dentro do exercício para vocês aqui. Tá? Então vamos verificar. Esse material eu também vou deixar lá no Moodle. Também pretendo deixar essa aula gravada lá. Tá? Mas vamos pegar aqui, por exemplo, esse cara aqui e vamos tentar resolver esse circuito. A gente tem uma fonte de tensão do lado, tem uma fonte de tensão do outro. Temos um fasor aqui, então a gente já tem esse circuito aqui na forma de números complexos, tá? O indutor e o capacitor, a gente tem apenas a reatância deles, a gente ainda não tem a impedância. No caso do indutor, basta eu acrescentar um J na frente, no caso do capacitor, basta eu acrescentar um menos J, que é a denominação de número complexo, e aí a gente consegue resolver esse circuito. Eu vou tirar um print aqui da tela, e aí vamos para um whiteboard.
Beleza. Dá um Ctrl V aqui. Tá aqui o meu circuito. Olha, vou seguir o mesmo padrão que o Jonas convencionava com vocês, tá? Vamos colocar sentido horário para as correntes de malha, certo? E aí a gente vai começar a atribuir a polaridade das impedâncias, tá? Lembrando, vejam bem, eu vou botar aqui como uma caneta... Que caneta é essa? Galáxia. Ah, Deus. Não vou usar isso aqui. Vou usar vermelho mesmo. Vou atribuir, por exemplo, positivo aqui e negativo aqui para essa impedância. Tá? É o normal. Eu estou seguindo apenas o fluxo da corrente de malha. Mas ao fazer isso, eu também atribuo que este é o valor positivo decorrente em cima dessa impedância. Tá? A mesma coisa eu vou fazer para esse resistor. E aqui nesse resistor, gente, se atentem ao fato que eu vou colocar positivo aqui e negativo aqui. E eu quero que isso aqui valha para as duas malhas. Tá? Então, o sentido positivo decorrente é daqui para cá. Posso fazer um sentido diferente para cada uma das malhas? Posso. Não tem problema, tá? Mas eu prefiro fazer dessa forma aqui porque para mim acaba ficando menos confuso. E a mesma coisa vai ser nesse capacitor. Positivo aqui, negativo aqui. E esse é o sentido positivo da minha corrente. Até agora sem nenhum mistério aqui para vocês, tá? Isso aqui tudo é coisas que vocês já viram lá com o professor Jonas. Na verdade, quase tudo que a gente vai tratar aqui, vocês meio que já viram lá com o Jonas, né? Então não vai ter muita... Nesse sentido, não vai ter muita diferença aqui. Essa malha aqui... Eu sou... interessante. Tá. Vamos dar nome, então, aqui para as malhas. Essa aqui vai ser a malha 1. E essa aqui vai ser a malha 2. Tá. Vamos, então, começar pela malha 1. Gente, nessa malha 1, a gente vai começar fazendo ali a soma das tensões. Então, eu vou ter a soma ali da tensão E1. Como pela soma aqui da minha malha eu entrei no negativo dessa fonte, eu coloco, portanto, um negativo aqui. Segue. Entrei no positivo aqui do meu indutor, então mais a tensão do indutor. Eu entrei no positivo dessa resistência aqui, então mais a tensão dessa resistência. E aí, tudo isso deve ser igual a zero. Pronto. Isso é a lei de Kirchhoff, tá? E eu gosto, gente, sempre de estar trabalhando começar trabalhando sempre colocando que a gente está fazendo uma soma de tensões. Eu sei que vocês já passam direto para a lei de Ohm, em que a resistência ou a impedância vezes a corrente vai dar a tensão. Mas eu sempre prefiro começar dessa forma, porque aí fica muito nítido da gente colocar dentro da equação valores que a gente já conhece. Por exemplo, eu começo sempre a me questionar. Eu conheço o valor da tensão E1? Olho para o circuito e eu vejo. Sim, eu conheço. Ele é 2 com ângulo de zero. Então eu coloco menos 2 com ângulo de zero. Daí eu vejo a tensão no indutor ali. Eu conheço a tensão no indutor? Não conheço. Mas eu sei que a tensão nesse indutor vai ser igual à impedância dele, no caso,
que é J2 ohms, vezes a corrente que está passando por ali, que é a corrente da malha 1. Tensão no resistor, também não sei qual é o valor dessa tensão no resistor, mas eu sei que a impedância desse resistor é de 4 ohms, vezes a corrente que passa por ele. E aqui vai entrar o que eu tinha dito antes para vocês. Ó. Perceba aqui comigo. Dei uma boa analisada. Eu atribuí como sentido positivo aqui e negativo aqui. Então, o sentido positivo da corrente é nesse sentido. A corrente 1 está no sentido que eu atribuí como positivo. Se a corrente 1 está no sentido que eu atribuí como positivo, simplesmente coloco ela dentro aqui da minha equação. Daí eu olho agora para a corrente 2, que é a corrente que está na outra malha, e eu noto, gente, que ela está entrando em um sentido contrário ao que eu assumi. Não há problema nisso. A única coisa que eu tenho que tomar cuidado é que aqui vai ficar menos I2. E está feito. Montamos aqui a nossa primeira equação da malha. Gente, numa prova de circuitos 2, se vocês chegam numa equação de malha correta, você já tem metade da questão. Tá? Porque, na verdade, a análise de Kirchhoff, o brabo dela é você montar essa equação de malha. O resto é manipulação matemática. Então, o que eu faço para fazer a minha manipulação matemática? Eu vou começar a separar o que está associado com algo que eu não conheço e o valor conhecido. O único valor que eu tenho conhecido aqui no caso é este, que não está associado a nenhuma variável. Então eu passo ele para o outro lado. E ao que está associado a uma variável, eu tento deixar junto. Então, por exemplo, aqui, tudo que está associado com a variável I1, eu vou agora deixar junto. Vem aqui, portanto, o 4. Mais J2. Vejam, eu tinha 4 vezes I1 aqui, eu tenho esse J2 vezes 1, eu só isolei a variável I1, tá? E aqui com relação a I2, gente, eu sei que ele está com valor negativo ali na frente, tá? Mas quando a gente isola a variável, a gente sempre isola ela como um valor positivo. E aí o que eu faço com aquele valor negativo que está aqui? Eu transfiro para dentro do parênteses. Por que eu estou fazendo isso? Porque quando vocês forem colocar isso lá na calculadora HP de vocês, que inclusive resolve sistemas lineares com números complexos, vocês vão inserir este valor aqui e esse valor. Tá? Portanto, se existe algum sinal negativo, vocês não colocam ele na variável. Vocês colocam ele aqui no número que está multiplicando por ele. E aí, por fim, do outro lado da equação, eu vou colocar aqueles valores que não estão associados a nenhuma variável. Vocês entenderam o que eu fiz aqui, gente? Tá tranquilo até essa parte? Eu vou tentar baixar aqui uma HP 50G para a gente poder depois fazer esse sistema linear.
Deixa eu só baixar aqui o emulador dela. Não consegui aqui. Mas depois eu vou baixar. Vou primeiro resolver esse sistema aqui. Então a malha 1 era isso aqui, a gente fechou com ela. Aí agora a gente vai para a malha 2. Segue o mesmo esquema, tá? Começo aqui fazendo a soma de tensões e já vou direto aqui na minha resistência. Percebam que, gente, eu entrei no negativo aqui da resistência. Vou atribuir um negativo aqui nessa tensão da resistência. Então vou colocar aqui menos VR. Mais a tensão do capacitor, eu entrei aqui pelo positivo, então vou colocar mais VC. E a tensão da fonte E2, eu entrei pelo positivo dela, então vou colocar mais E2. E aí tudo isso fica igual a zero. Bom, o que eu sei? Eu sei apenas essa tensão E2 ali, que ela é 6 com ângulo de zero. O resto eu não sei. Então, por exemplo, a tensão no resistor, eu vou ter que analisar. Vou colocar aqui menos. Eu sei que a impedância desse resistor é de 4 ohms, então é 4 aqui, multiplicado pela corrente que está circulando por ele. Vejam, gente, como a corrente 2 ela está no sentido contrário ao sentido que eu assumi aqui, eu vou colocar ela aqui dentro, menos I2. Como a corrente 1 está no sentido que eu assumi, eu vou colocar ela como mais I1. A tensão no meu capacitor aqui vai ser o quê? A impedância desse capacitor multiplicado pela corrente que passa por ele. Tá? Bom, a impedância do capacitor, ela é menos J1 e a corrente que passa por esse capacitor é a corrente 2. E pronto. Está montada essa minha equação de malha. Entenderam aqui o que eu fiz, gente? Ficou alguma dúvida aqui na hora de eu fazer essa equação de malha? Tranquilo? O Sr. Tibola adaptava a polaridade de cada resistor ao sentido de corrente da malha. Repete de novo. Ele adaptava a polaridade de cada componente de cada resistor ao sentido da malha na próxima malha. Isso daí ficaria tipo I2 menos I1.
era o que tinha Isso, seguido. exatamente. Aí ficaria... Mas olha só. E tá certo, não tá errado a maneira como o professor Jonas fazia. Só que a maneira como eu prefiro é assumir só um sentido. Mas dá só uma olhada aqui, ó, João. Ele fazia I2 menos I1, mas tu perceba que eu coloquei esse menos aqui na frente porque eu entrei no negativo da minha impedância, correto? Daí, como eu tenho esse negativo aqui na frente, o que vai acontecer? Esse negativo multiplica com esse, fica positivo. Este negativo multiplica com esse positivo e fica negativo. Então, na verdade, o que eu vou ter aqui é 4 vezes I1 menos I2. Tu entendeu isso? Não, peraí. I2 menos I1, aliás. Tu entendeu que no frigir dos ovos, no final das contas, vai acabar dando a mesma coisa? Sim. Eu só prefiro fazer dessa forma porque aí eu não tenho que assumir valores de tensão distintos em cada uma das malhas. Eu assumo apenas um só. O que eu não posso me esquecer é que eu tenho que sempre estar atento a qual é o sentido positivo da corrente também nessa impedância. Tá? Só isso. Eu gosto mais de trabalhar dessa forma porque eu considero mais gráfico o processo. Eu olho lá para minha malha, eu olho para cá e eu vejo se o sinal de tensão e corrente batem com o que eu estou vendo ali. Se bateu, provavelmente vai estar correto. Então agora o que eu vou fazer aqui é simplesmente fazer um rearranjo dessa equação. Então aqui eu vou ter este negativo multiplica com esse aqui vai ficar positivo, este negativo multiplica com esse aqui vai ficar negativo. Então eu vou primeiro arranjar tudo que está multiplicando com I1 aqui. I1 vezes menos 4 e só. Depois eu tenho a minha variável I2, que multiplica por... Tem um sinal de negativo aqui, tem um sinal de negativo aqui, então eu vou ficar com mais 4. E depois eu tenho menos J1 multiplicando I2, então vem para cá só como menos J. Fechou? Esse 6 com ângulo de zero passa para o outro lado, vai ficar negativo. E aí a gente tem a nossa equação de malha montada. E fechou. Aqui em cima a gente tem a equação da malha 1. Aqui em cima a gente tem a equação da malha 2. Vocês tendo feito isso, gente, deu, tá resolvido o exercício. Não precisa fazer mais nada praticamente de esforço matemático. Agora é pegar a calculadora de vocês e jogar esses dados ali dentro. O que eu tô com dificuldade agora é achar onde é que está emulador de HP. Eu achei um site aqui, mas não gostei. Eu vou tentar ver se eu consigo recuperar isso dos arquivos do Moodle, da disciplina de Circuitos 2 de outro ano. Deixa eu tentar ver aqui, gente. Espera aí. Achei, gente. Uhum. Vocês querem que eu disponibilize esse simulador lá no Moodle para vocês? Deixa eu compartilhar aqui minha tela.
Beleza. Vou compartilhar aqui tela cheia. Deixa eu ver se esse emulador aqui está funcionando. Calculator. Vamos ver. Só eu vou tentar ver se eu consigo diminuir isso aqui, porque ele tá muito grande para mim. Não tá cabendo direito na minha janela. Não tá legal. Vou tentar abrir de novo aqui, gente. Eu vou pegar outra skin dela, que é uma skin que ao invés dela ficar alta, ela fica mais retangular. Vamos ver se dá certo. Isso, funcionou. É assim. Tá todo mundo vendo, né? Deixa eu dar uma olhada ali no chat de vocês, que eu não consigo ver o que tá aqui no chat. Beleza. Eu vou colocar isso aqui já no Moodle de vocês. E aí vocês conseguem baixar aí na casa de vocês também. Já vou colocar o material aqui. Show. Vou adicionar também o arquivo da aula, tá, gente? Também já vou deixar aqui. Deixa eu ver se essa aula aqui tá certinho. Tá certinho. Depois eu vou colocar aqui ao final da aula uma aula de exercícios, tá? Beleza. Como é que a gente vai fazer agora para colocar isso aqui na calculadora e ela resolver para a gente? Eu vou abrir a HP aqui. Ó,
umas coisas que vale a pena, que é importante eu ressaltar aqui para vocês, tá? A gente está trabalhando, eu prefiro pelo menos trabalhar em graus. Se vocês derem uma olhada aqui, ó, a calculadora ela está em radianos. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é entrar no modo dela e mudar isso. Tá? A gente vem aqui e escolhe o modo graus. E dá um OK. Outra coisa que eu gostaria que vocês fizessem, mas não é necessário, é mudar o sistema de coordenadas. Ao invés do sistema retangular, vocês colocam o sistema polar. Tá? Tá, mudamos aqui para o sistema. Mudamos aqui para o sistema polar, fechou, damos OK. E agora a gente vai começar a resolver o nosso sistema de equações. Como é que a gente vai fazer isso? Na HP, quando vocês têm que resolver um sistema de equações, vocês clicam aqui, vocês têm que ir, acho que é Numeric Solve, se eu não me engano, deixa eu ver. É Numeric Solve. Como é que vocês acessam essa opção aqui que está marcada na cor laranja? Vocês apertam o Shift direito, que é o Shift dessa cor, e vocês clicam ali no número 7. Da mesma forma, gente, que vocês fariam na HP de vocês. Não sei se está focando. Vocês têm aqui o Shift direito, e depois vocês clicam ali na tecla de número 7. Tá? E aí vocês vão entrar nesse menu ali, onde tem Solve Equation, Solve Differential Equation, Solve Poly, Solve Linear System e Solve Finance. O que a gente quer resolver é sistema linear. Então a gente vem aqui, clica em OK, e percebam que ele está me mostrando aqui A, B e X. O que quer dizer esse A, B e X? Tá? Isso é uma forma de você demonstrar um sistema linear. Explico. Vamos voltar lá para o nosso sistema de equação. É até bom a gente ter gravado essa aula, porque aí fica salvo para vocês verem isso depois. O sistema que está sendo pedido ali é um sistema formado por uma matriz A vezes X igual a uma matriz B. Então, o que ele está pedindo para nós é colocar essa equação e essa equação nessa forma de matrizes aqui. Tá? Isso aqui parece complicado, mas não é, gente. Por exemplo, então, na matriz A, o que tu vai fazer é isso aqui. Tu vai colocar aqui o valor de 4 mais J2. E aí, na outra coluna, tu vai colocar o valor de menos 4. Por que eu estou fazendo isso? Nessa primeira coluna, eu estou colocando os valores relativos à variável 1 e 1. Nessa segunda coluna, eu estou colocando os valores relativos à variável I2. Nesta primeira linha, eu estou colocando os valores relativos à primeira equação de malha. Nesta segunda linha, vai ser os valores relativos à segunda equação de malha. Então, aqui eu vou colocar agora menos 4. E nessa segunda parte aqui, eu vou colocar 4 menos J1. Ou simplesmente menos J. E aí eu fecho a minha matriz A. Essa aqui vai ser a minha matriz A. Esse multiplicado por x aqui é um rigorismo matemático, na verdade. O x é as variáveis que a gente quer descobrir. Então, isso aqui é I1 e I2. Tudo isso vai ser igual à minha matriz B. Quem é a minha matriz B? Lembra que eu pedi para vocês separarem aquilo que não está associado a uma variável?
Então é agora que a gente vai começar a aplicar. Esse valor aqui de 2 com ângulo de 0, a gente coloca aqui na primeira linha, porque se refere à primeira equação de malha. E o outro valor ali de menos 6 com ângulo de 0, a gente coloca na segunda linha, porque se refere à segunda equação de malha. E tá feito, gente. Aqui está o nosso sistema A vezes X igual a B. Que é como o HP pede que vocês coloquem essas equações das malhas de vocês. Vocês entenderam o que eu fiz aqui, gente? Tá tranquilo até agora? Ou tem alguma parte que ficou nebulosa aqui? Não sei se vocês costumavam trabalhar já com HP lá, com Tibola, para resolver sistema de equação linear. A gente fazia na mão mesmo. Putz. Aqui com números complexos, tu até pode fazer na mão, tá? Utilizando os mesmos métodos. Mas vai ser muito trabalhoso. Vai ser muito trabalhoso. Tá? Então, por isso que a gente evita. Você se lembra lá como é que funciona a multiplicação de matrizes? Você vai pegar esse aqui, multiplicar por esse, vai pegar esse, multiplicar por esse, e tu vai ter esse resultado. Na segunda linha, tu vai pegar esse aqui, tu vai multiplicar com esse, vai pegar esse, vai multiplicar com esse, e tu vai ter esse segundo resultado. Ou seja, a forma como eu estou apresentando isso para vocês, se a gente for abrir essas matrizes aqui, vai dar exatamente igual a esta equação, exatamente igual a essa equação. Então, isso aqui que eu estou mostrando aqui para vocês, nada mais é do que uma forma de você representar essas duas equações, mas de maneira matricial. Vem cá, vem cá. Vem aqui. Deixa eu pegar isso. Ele fica um pouco agitado. Esse aqui é meu cachorrinho, gente, Sans. Ele fica um pouco agitado se vê alguém no corredor. Né, meu moço? Tá. Vamos ver aqui. Feito isso, gente, a gente vai passar agora esses valores lá para a nossa HP. Recapitulando, aqui na matriz A, vocês vão colocar tudo que acompanha as variáveis de vocês. Na primeira coluna, vocês vão colocar o que está na variável I1 da primeira equação e o que está na variável I1 da segunda equação. E na segunda coluna, vocês vão colocar o que está na variável I2 da primeira equação e o que está na variável I2 da segunda equação. Lá na matriz B, vocês vão colocar o resultado da primeira equação e o resultado da segunda equação. Tá entendido? Vocês não entenderam, vocês me avisem que eu recapitulo isso com vocês. Tá. Vou seguir. Então aqui, gente, tem duas rodando? Tem duas rodando. Não é pra ter duas. Ué. Tem que abrir de novo agora. Vou mudar aqui de novo para o sistema que a gente estava usando. Lembrando que eu estou colocando aqui em polar, só para ele me representar na forma polar, tá? Mas vocês podem colocar forma retangular, forma polar direto no HP. Venho aqui no Numeric Solve, vou Linear System, pronto. Agora vocês já estão entendendo o que significa esse A aqui, o que significa esse B.
O bom desse sistema de equações é que você tem que prover no mínimo 2 matrizes. E aí, com base nessas 2 matrizes, tu pode pedir para ele resolver para ti a terceira. O que nos interessa ele resolver é a X, que nessa matriz X é justamente onde está a corrente 1 e a corrente 2. Vamos aqui na matriz A. Vocês podem ver que tem a opção Edit aqui. Para vocês entrarem nessa opção Edit, vocês têm que clicar em F1, que nem vocês fazem na HP de vocês. E aqui abre um ambiente de matrizes da HP. Agora, gente, é só jogar os valores. Então, eu mudo aqui agora. Eu venho aqui para o meu navegador e eu dou uma olhada aqui. Eu tenho, deixa eu ver, 4 mais J2. Então, primeira coisa, quando a gente está trabalhando com número complexo, é abrir parênteses. Vou colocar aqui 4,2. Tá? Depois, eu vou colocar aqui menos 4,0. Na próxima, eu vou colocar, abrir parênteses, vou colocar menos 4,0, porque não tem parte complexa. E aqui nessa parte eu vou colocar 4,1 negativo, que é menos J. Fechou. Coloquei a minha matriz A. No momento que eu termino de colocar a minha matriz A, eu simplesmente aperto o botão Enter. Ele sai do modo de edição de matriz, volta ao modo do solver. Venho aqui na minha matriz B, clico em editar e agora eu coloco os resultados. 2, alfa, shift direito, 6, ângulo de 0. Venho para a próxima e coloco 6 negativo, alfa, shift direito, 6, ângulo 0. Dou Enter e pronto. Coloquei a minha matriz A, coloquei a minha matriz B, clico aqui para baixo e agora eu simplesmente aperto a tecla Solve. E está feito, gente. Está aqui o nosso resultado. Clico aqui em Enter para sair, tá? Eu não estou conseguindo ver a solução de forma completa porque a HP ela dá o resultado em múltiplas casas decimais, né? Mas se eu apertar aqui para cima, eu seleciono essa linha, e se eu clicar aqui em View, que é o F2, eu consigo ver a solução completa. E aí é só eu apertar aqui para o lado para ver o restante da solução. Daí eu consigo ver que a corrente 1 tem o valor de 3,6 com um ângulo de 123,69 e que a corrente 2 tem um valor de 4,47 amperes com um valor de ângulo de 153 graus. Fácil, 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 fácil. Chega a ser mais barbada lá que circuito Zoom. Venho aqui agora e coloco aqui os meus valores. I1 igual 3,6 com um ângulo de 123,6 amperes. E 2, o valor de 4,47 com um ângulo de 153,4 amperes. E aí a gente resolveu as nossas correntes de malha. Eu não lembro se o exercício pedia só corrente de malha. Tem que dar uma olhada aqui. Determine a corrente 1, que passa ali pelo resistor, então a gente já determinou ela, tá aqui. E aí a gente fechou a resolução desse primeiro exercício de leis de Kirchhoff aqui em circuitos 2, tá?
Vocês fazem a corrente de malha, vocês fazem as equações de malha do jeito que vocês acharem mais conveniente, mas na hora de resolver esse sistema de equações lineares, por se tratar de um sistema com números complexos, recomendo fortemente que vocês usem a calculadora HP. Se vocês não têm ela, baixem esse simulador que eu passei para vocês e tentem resolver. Alguma dúvida aqui nessa questão, gente? Tranquilo? Não é tão difícil, Lúcio. Fazer com HP 50G. É só tu pegar as manhas dela de trabalhar com um número complexo e com um sistema linear. Por exemplo, ó, que nem aqui. Eu acho que isso eu não mostrei diretamente para vocês, né, gente? Mas colocar um número complexo em coordenadas retangulares na HP, tá? Vou colocar isso aqui na frente, porque aí eu consigo ler o chat de vocês. Por exemplo, se o número de vocês é 4 mais J2, na HP vocês vão abrir um parênteses e vão colocar 4,2. Ela me cuspiu agora o resultado na forma polar, porque eu configurei ela para dar o resultado para mim na forma polar. Tá? Se o teu número estiver na forma polar, já, por exemplo, 5 com ângulo de 60, faz 5, alfa, shift direito e 6, essa é a partezinha mais chata, tá? Colocar esse símbolo de ângulo aqui é alfa, shift direito e 6, e aí vocês colocam o valor do ângulo. E dão um enter. No caso, ela está me mostrando aqui o valor em polar, que foi justamente o valor que eu coloquei, porque assim eu configurei ela. Entenderam, gente? Vocês querem que eu retome alguma parte com vocês aqui? Isso, exatamente. Isso aí, Lúcio. Na verdade, que nem eu falei para vocês, se vocês equacionam certo na prova, para mim você já tem metade da questão garantida. Porque é isso que eu, como professor de circuitos, eu quero ver de vocês. O resto é malabarismo matemático e jogar na calculadora. Claro, também é importante. Mas para mim o que é mais importante é vocês saberem analisar o circuito e saberem como determinar os valores de corrente e tensão desse circuito. Tá? O que eu vou querer de vocês agora? Eu vou querer que pelo menos vocês equacionem um circuito aqui que eu dei, que está no material. Tá? Então, eu vou mudar aqui a minha visão e vou colocar a visão só do PDF. Deixa eu deixar ele aberto aqui. Esse aqui eu acho que não serve para vocês. Esse aqui por enquanto não. Vou abrir um outro PDF aqui. Aqui, gente. Eu quero que vocês equacionem esse circuito aqui. Deixa eu sublinhar aqui na janela para vocês, tá? Ah, não, esse aqui tá ruim que ele não tem o valor da tensão ali. Deixa eu pegar um outro aqui. Isso, esse aqui tá ótimo. Eu quero que vocês equacionem esse circuito aqui. Eu quero que vocês determinem dentro desse circuito aqui essa corrente I, que está fluindo para dentro do resistor. Certo? Tentem fazer isso, façam isso agora, tá? Eu vou dar para vocês uns 15 minutos para vocês fazerem esse exercício aqui, e aí depois eu volto aqui, tá?
E aí, gente? Conseguiram? Faz parte. Vamos tentar resolver. Tá, deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer. Eu vou deixar a apresentação ali no whiteboard. Mas, Lúcio, que nem eu falei para vocês ali no início, se vocês estão acostumados com o jeito do Tibola, usem esse, não tem problema. Cada equação de malha, tu pode atribuir o sentido que tu quiser, a polaridade que tu quiser para cada impedância. Não tem problema. Faz o jeito que tu achar melhor. Circuitos 2 vai resolver da mesma forma, tá? Vou pegar aquele exercício ali e vou colocar aqui no whiteboard. Então aqui, ó, gente. Vamos começar. Eu vou ter essa malha aqui, que é a malha I1. E eu vou ter essa malha aqui, que é 2. E agora eu vou começar a atribuir a polaridade de cada uma das minhas impedâncias, tá? Aqui, portanto, nesta primeira vai ser positivo aqui, negativo aqui. Sentido positivo da corrente é esse. Deste indutor vai ser positivo aqui, negativo aqui. Sentido é este, tá? E desse resistor vai ser positivo aqui, negativo aqui. Lembrando, gente, que o que importa mesmo no final é o resultado da nossa equação ali, tá? Então a gente começa aqui com a nossa malha 1. Seguimos. Aqui a gente tem a tensão da nossa fonte de tensão. Como não tem nenhum nome ali, eu vou colocar direto o valor dela. Qual é? Menos 100. Com um ângulo de 20. Depois eu tenho ali a tensão da resistência de 10 ohms. Eu vou colocar como VR1. E eu tenho ali a tensão do meu indutor, que eu vou colocar como VL, tá? Beleza. Tanto VR1 quanto VL, não fazemos a menor ideia de quanto que eles são, tá? Mas a gente sabe que podemos trocar isso por valores de corrente para facilitar a nossa análise. Então, ali no caso da resistência 1, a impedância dela é de 10 ohms. Então, eu tenho que ela vai ser 10. Opa, ela vai ser 10 multiplicado por I1. Depois eu tenho a tensão do indutor ali, que vai ser a impedância dele, que é J20. Multiplicado por... Aí a gente vai ter que analisar agora as correntes. Como I1 está seguindo o sentido que eu atribuí como positivo, então eu coloco I1 como positivo. Como I2 está entrando no sentido contrário ao que eu assumi, eu coloco menos I2. Na aula de amanhã, gente, como vamos tratar... Beleza. Como vou tratar de lei de Kirchhoff de novo, eu vou pegar um mesmo circuito e vou equacionar ele de diferentes maneiras para vocês verem que não importa a polaridade da impedância que você põe, não importa o sentido da corrente de malha, desde que você siga o que você assumiu, tá tudo certo. Tá? Show! O que a gente vai fazer? Ah, vezes zero não. Aqui tá errado. Igual a zero não.
Isso aqui vai ser igual a 100 com ângulo de 20. Agora eu só vou arrumar essa equação aqui. Tudo que tiver com I1, eu vou separar. Então aqui vai ser 10 mais J20. Deixa eu ver. Perfeito, João. Mais I2. Que vai ser menos J20. Tudo isso igual a 100. Com ângulo de 20 graus. E aí a gente fecha a equação da malha I1. Tá? Vamos, portanto, agora para a equação da malha I2. Aqui no caso da malha 2, gente, agora, e aí talvez complique para vocês, como eu entrei no negativo aqui da minha tensão do indutor, eu vou botar menos VL. Eu entrei no positivo da tensão desse resistor, eu vou colocar mais VR2. E mais a tensão daquele capacitor ali. Dessa vez, pessoal, eu não tenho fonte de tensão. Então, isso tudo aqui vai ser igual a zero. E tudo isso aqui são variáveis que eu não conheço, essas tensões. Portanto, por isso, a gente utiliza a lei de Ohm para impedâncias. Menos J20 vezes aqui que vocês estão complicando. Ó. Veja bem, como a corrente 2 ela está num sentido contrário ao sentido que eu assumi como positivo, gente, eu vou colocar um menos aqui na frente. Show. E a corrente 1 segue no mesmo sentido. A resistência 2, a impedância dela é de 15 ohms, vezes a corrente 2. E a tensão no capacitor, vejamos, é menos J30 a impedância dele. Eu sei que é meio ruim, às vezes, colocar mais e abrir um parênteses e colocar menos, mas eu sugiro vocês fazerem isso, gente, porque a probabilidade de dar erro é muito menor, tá? E pronto, a gente montou agora a nossa equação de malha aqui. O que a gente vai ter que fazer? Arrumar os termos. Rearranjar esses termos. Então, tudo que está multiplicando com o I1. Coloco aqui. Vamos agora para tudo que está multiplicando com o I2. Aqui com o I2, eu vou ter esse 15. Aí eu tenho menos J30, este menos com este menos vai ficar positivo, eu tenho mais J20, então no final das contas eu tenho menos J10. E tudo isso é igual a zero. Pronto. Montamos a nossa equação de malha I1 e montamos a nossa equação de malha I2.
Foi esse o resultado que vocês chegaram, gente? Show! Show! Vamos resolver agora numericamente. Se vocês chegam nesse resultado aqui, parabéns. É isso. Não tem muito o que desenvolver, gente. Vocês já sacaram os circuitos. Agora a gente só vai colocar isso na forma matricial que a HP pede. Então a primeira coisa que a gente vai montar aqui é a nossa matriz A. Tá? A matriz A, lembrando, é os coeficientes que multiplicam cada uma das variáveis. Tá? Então eu vou começar pela primeira equação aqui. Na primeira equação eu tenho 10 mais J20 e aí, no segundo termo, eu tenho simplesmente menos J20. Na segunda equação ali, eu tenho menos J20 e ali no segundo termo eu tenho 15 menos J10. Essa é a minha matriz A. Vamos montar agora a nossa matriz B. Eu vou ter aqui 100 com o ângulo de 20. E eu vou ter ali 0. Beleza. Jogamos na HP. Ela abriu no modo tal de novo. Deixa eu reiniciar HP aqui. Ué. Agora vou habilitar aqui em tela inteira e vou mostrar para vocês. Uhum. Aqui. Bom, brabo que a HP aqui no computador ela reseta e aí eu tenho que estar sempre mudando aqui as configurações padrões dela. Degree e o sistema polar. Tá, beleza. Vamos lá para o nosso Numeric Solve. Então eu venho aqui, clico em Numeric Solve, Linear System, e aí eu começo a colocar a minha matriz A.
abro parênteses, coloco 10,20, porque está em coordenadas retangulares. Coloco o segundo, parte real é 0, parte imaginária é 20, negativo. Venho agora para a segunda linha, abro parênteses e coloco 0, menos 20, e na segunda aqui eu coloco 15, 10 negativo na parte imaginária. E botei a minha matriz A. Venho agora para a minha matriz B e coloco os resultados. Ali o primeiro que eu tenho é 100, com um ângulo de 20. Epa. Eu devia ter entrado aqui no modo edição de matriz. Isso, agora sim. 100, com um ângulo de 20. E o segundo, gente, eu sei que é apenas 0, mas é muito importante que vocês coloquem 0,0 quando vocês estão trabalhando com números complexos na HP, para ela não dar erro, tá? É um bug que ela tem. E venho aqui em Solve. Não consigo ver o resultado, dou Enter, seleciono. Agora eu estou conseguindo ver o resultado a partir daqui. Deu, então, 2,32 para a corrente 1. Com um ângulo de menos 28,6. E para a corrente 2, deu 2,57, com um ângulo de 95,095. Amperes. No caso, a resposta que a gente quer é a corrente que está circulando pelo resistor ali, né? Pelo primeiro resistor. Então, seria a corrente 1, 2,32, com um ângulo de menos 28. Deixa eu dar uma olhada aqui na resposta, que o meu 2,32 com ângulo de menos 28 e 2,57 com ângulo de 95. Isso aí, João. Tá certo a tua resposta. Tá? É bem isso mesmo. Entenderam, pessoal, o que foi feito aqui? Não é difícil essa parte de leis de Kirchhoff para circuitos 2. Vocês acabaram já dominando isso lá na matéria de circuitos 1, né? Então, a partir de agora, é só aplicação, o que vocês já sabiam, mas com números complexos e com o auxílio da HP para resolver os sistemas lineares, tá? Que vai facilitar bastante para vocês nessa parte mais matemática do processo. Certo, pessoal? Então, finalizamos por hoje a nossa aula, tá? Amanhã vamos ter aula síncrona também. Vamos trabalhar novamente com leis de Kirchhoff, mas aí eu vou trabalhar com a parte de nós, com vocês, tá? Eu pretendo postar esses exercícios que a gente está tratando, que a gente viu ali no Moodle. Tenho só que fazer uma... Você tem que tomar cuidado que tem um exercício ali que não tenha o valor da fonte, tá? Mas isso depois eu vejo em aula com vocês ali. Muito obrigado pela atenção de vocês, tá, pessoal? E nos falamos.